I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing go. E começamos hoje mais um programa Expresso Psicológico, né? E hoje, Ronaldo Borges ministrando aí o programa, mas na presença de Carol Vilar. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, Carol. E Fabiana Falcucci, que disse que eu sempre engulo o L do nome dela, mas hoje eu acertei, né? E a gente está com a presença dessas duas ilustres, estamos com um desafio fantástico, vou dizer fantástico mesmo, um grande desafio de apresentar um pouco das ideias de pós-modernidade apenas em 15 minutos. E a gente vai tentar, dentro dessa primeira parte do programa, falar um pouquinho de história, conceitos, nossas impressões e alguns exemplos que a gente vai trazer aqui também, tá? E quando a gente pensa em pós-modernidade, a gente tem que pensar na pós-modernidade como um café expresso. Como assim, Ronaldo? Como um café expresso. Porque a pós-modernidade ela tem esse predomínio no instantâneo, olha aí, entendeu a sacada? No instantâneo. Na perda de fronteiras, que gera essa ideia aí, né? Até mesmo que a própria globalização, que está contemplada com a pós-modernidade, acaba deixando tudo muito mais próximo, tá? Até através deste avanço de tecnologia também, né? Então, a gente está diante de um mundo virtual, imagens, som, texto, tudo muito mais acessível numa velocidade instantânea. E por isso que a gente pode comparar a pós-modernidade com o café expresso. E aí, né, já que a gente vai falar de pós-modernidade, eu não me sinto... eu percebo que tem uma pessoa que com certeza vai falar muito melhor do que eu, né, que é a Fabiana Falcucci, obviamente, né? Ela que é historiadora, que é antropóloga, ela que é psicóloga, ela que é psiquiatra, psicanalista e vários outros adjetivos que não cabem aqui nos 15 minutos, vai responder a pergunta: como é que a gente chegou aqui, hein? Como é que a gente chegou aqui, Fabiana? Oi, Ronaldo, boa noite, Carol. É um prazer estar aqui com você novamente. Só te ajudando aí, que você esqueceu de falar que eu sou ginasta também, tenho muito carinho por essa profissão, verdade. tá bom? Então, vamos lá. Nós saímos do paradigma em que a filosofia construía as verdades do mundo, né? Se a gente for caminhar nessa linha, a gente passa pela queda do absolutismo com as revoluções, né? A francesa e a americana, que pautam aí o início da modernidade, o humanismo, quando o homem se coloca como centro do universo, como agente transformador da realidade, tanto natural como social. O boom que foi a revolução da ciência, da política e do conhecimento, que é aquele caldeirão, efervescência, arte, conhecimento, ciência, tudo acontecendo ao mesmo tempo, paraíso na Terra, né? O iluminismo depois vem como a burguesia, a melhor época para se viver, né? A cultura, muito da arte também, e aquela promessa de que o futuro poderia ser melhor ainda, né? Caminhamos e chegamos nas guerras, e o que culminou com a chegada da Segunda Guerra, que foi o fim de toda uma ilusão, né? Que a gente teve aí a resposta do que foi feito com todo aquele conhecimento, com tudo que o homem construiu, que todos nós já sabemos. Interessante, muito obrigado. Chegamos até aqui, né? Chegamos até aqui, no nosso cenário atual. Chegamos até aqui com um cenário de asfixia e de aonde quero chegar e para onde vamos. Acho que deu para contextualizar um pouquinho. Bastante. E muito obrigado por essa primeira introdução, né? A primeira parte aí que vai dar, inclusive, a abertura para o nosso primeiro bloco, tá? O nosso primeiro bloco como se chama Como Você Prefere o Seu Café. Por que a gente colocou esse nome? Porque é um bloco que a gente vai falar das nossas impressões, nossos sentimentos, como a gente se percebe neste cenário pós-modernista, tá? E aí eu vou começar falando um pouco da minha impressão, né? Quando eu penso em pós-moderno, eu lembro muito de quando é prático hoje em dia, né? A gente falar com uma pessoa que está longe, a gente, né, manda uma mensagem para essa pessoa, mesmo às vezes a gente não precisa de 30 minutos de uma ligação,
bater um papo, a gente quer passar uma comunicação rápida e rapidinho a gente consegue mandar uma mensagem, um torpedo, ou até mesmo acompanhar um pouco de como é que está a vida da pessoa através do Stories ou algo do tipo, né? Através das redes sociais. Mas uma das coisas que eu também preciso falar, que a pós-modernidade me causa, é uma certa angústia, né? E aí eu vou confessar um pouco o quanto às vezes, sofrido para mim a cobrança que eu sinto dessas redes sociais, ou até mesmo de WhatsApp. Ah, você viu aquilo? Você não viu aquilo? Você não viu a foto que eu postei? Por que você não respondeu? Eu te mandei essa mensagem de manhã, por que você não respondeu? Né? Ah, o Ronaldo nunca responde a gente no WhatsApp. E essas coisas me deixam um pouco angustiado, para não dizer muito, tá? Muito angustiado. Então, esse cenário era maravilhoso. Né? A própria tecnologia que está entrelaçada, né? É importante que a gente fale disso, que está entrelaçada com a pós-modernidade, me abriu uma série de portas que eu nem imaginava. A gente está utilizando a tecnologia para que a gente consiga viver esse cenário atual, que a gente consiga estar nesse programa, né? Respeitando as normas e nos dando segurança. Mas, ao mesmo tempo, né? Esses mesmos cenários que são tão maravilhosos na nossa vida, às vezes me causam uma certa angústia pela cobrança que ele me traz. Essa é a minha impressão. E agora eu vou dar espaço para a Carol nos falar um pouco das suas impressões. Carol Vilar, pode falar um pouquinho das suas impressões? Claro, boa noite, Ronaldo, boa noite, Fabiana. É sempre um prazer estar aqui. Eu até semana passada estive com a Marília Gabriela, né, no programa dela, até mandou um abraço, disse que não perde, disse que está com saudade de você, Ronaldo, deu uma cobradinha aí de você. Eu acho que ela mandou o WhatsApp e você não respondeu para ela, sabe? Mas eu, entrando no assunto, eu acho que eu compartilho com você dessa angústia, Ronaldo, e eu vou lançar aqui uma provocação, um outro olhar da angústia também. Hoje a gente tem nas nossas multiprofissões, que até você esqueceu de falar que eu sou Uber também, tá, Ronaldo? Mas a gente esqueceu de... A gente tem uma demanda, né, acontecendo de lives, e principalmente nessa época de pandemia, são inúmeras lives, inúmeros cursos à distância, o mundo acontecendo e a sensação que a gente tem de ser obrigado a participar de tudo. E eu confesso que isso me traz uma angústia de estar sempre um passo atrás da onde eu deveria estar. Então, eu já me peguei participando de 2 lives ao mesmo tempo, uma mutada e a outra aqui participando, mas é porque eu tinha que estar meu nome, tinha que estar acontecendo naquela, ao mesmo tempo nessa, e isso causa, né, uma agonia, né, uma situação da gente estar sempre nessa... Olha, chega ao ponto de eu assistir lives que muitas vezes eu perco, não consigo assistir na hora, e eu vou assistir depois, de acostumar a assistir live em velocidade 1,5, 2, né? Então, assim, a Maria Homem dá para acompanhar na velocidade 2, mas tantas outras pessoas, quando eu vejo, eu estou tendo que pensar mais rápido para conseguir acompanhar, eu já me peguei vendo o filme, faltando um tempinho para finalizar, e eu querendo finalizar, quando eu vejo, eu estou na velocidade mais rápida de um filme. Veja só, tudo isso porque a gente não tem tempo, né? Então, hoje eu posso falar para você que eu ainda não encontrei o equilíbrio onde eu estou nesse mundo pós-moderno. Estou querendo ainda encontrar meu equilíbrio, Ronaldo. A gente tem que engolir, né? Tem que não dar tempo mastigar, a gente tem que engolir, né, Carol? E como o Pondé disse, tem um café filosófico muito interessante, e que ele fala que é a angústia dos excessos, né? Então, assim, as opções, são tantas opções que não possibilita a gente realmente a parar e ter uma posição crítica. A gente tem que tomar cuidado com isso, de não ficar na superficialidade, que a sensação é que se a gente quiser aprofundar, a gente perde tempo. Aqui mesmo minha diretora já está falando assim, Ronaldo, acelera, olha o tempo, já está perto dos 15 minutos. E aí esse quadro combina muito com esse tempo corrido que nós temos que ter. O nome do quadro é Tempo de um Cafezinho. E a proposta do quadro é respostas rápidas para assuntos profundos. E eu vou convidar você mais uma vez, Carol, a participar. Vamos ver se você consegue esse desafio desses primeiros minutos, em 30 segundos, me falar um pouco do que é que você percebe dessa frase do Eagleton. Pós-modernidade é uma linha de pensamento que questiona as noções clássicas de verdade. Eu já começo dizendo que o que eu quero dizer com isso, a pós-modernidade ela não veio para dizer não para a ciência, mas sim dizer não ao caráter absolutista da ciência. Não existe mais uma única verdade, existem múltiplas verdades. Então, é essa ideia que a gente tem de estar aberto a tantas outras possibilidades, a tantas outras verdades, não apenas uma só. É essa a questão que ele quer dizer nessa frase.
Perfeito, perfeito. Né? O que dá também a abertura para a gente pensar, né? Que um dos valores da modernidade é a razão. Na pós-modernidade, estamos na pós-razão. Eu ia pedir para a Fabiana falar, mas eu estou sentindo que você ainda está se coçando para falar um pouquinho sobre isso. O que é que você acha dessa frase, Carol? É isso mesmo, é trazer. Hoje não é mais a ciência, como eu disse, absoluta. Precisamos levar em consideração não só a razão, que aí está como ciência, que quer dizer a ciência, mas também o corpo. Chamar o corpo a participar. E tudo que envolve o corpo, a emoção, a experiência, tudo isso é importante, não só a ciência. Estou gostando de ver, dentro dos 30 segundos. Né? E a próxima frase é a seguinte, é uma frase de Merowitz, que diz o seguinte: a maior parte das membranas naturais ou produzidas pelos homens estão se tornando porosas, às vezes tão porosas a ponto de desaparecer funcionalmente. Eu queria saber a opinião da Fabiana, né? Respeitando aí a ideia dos 30 segundos, o que é que você pode falar um pouco sobre essa frase, Fabiana? Bom, Ronaldo, essa frase me lembrou muito o Juremir Machado, né? Quando ele diz, pegando mais objetivamente nessa parte da porosidade, me lembrou aquela ideia que ele traz de miragem, né? Não é a materialidade hoje que é o mais importante, sim o sentido que você dá para aquele objeto, né? Eu acho que me lembrou muito essa coisa de tornando porosas, né? Por exemplo, um outro exemplo que a gente pode citar também é que você não precisa mais escrever um livro para ser famoso, né? A gente tem a facilidade das redes, né? Qualquer coisa que você faz pode ser visualizada por milhões e você não precisa ter mais todo aquele arcabouço, aquela dedicação para ser conhecido e fazer algo grandioso, mesmo que esse algo possa ser julgado por muitos não ser tão grandioso assim. Perfeito, perfeito. Excelente colocação. Isso também nos dá abertura para a gente trazer o nosso terceiro e último quadro, né? Que já nesses tempos de mudança, já que o nosso programa se chama Expresso Psicológico, o nome do terceiro quadro vai ser Café ou Chá. A gente está preparado para essas mudanças? E aí eu vou trazer à tona aqui Carol Vilar, mais uma vez, participando e nos trazendo um pouco de... Eu até fiquei curioso, né? Ela disse assim, antes do programa, Ronaldo, quero que coloque duas imagens aí de Rubem Alves e de Fernando Nobre para falar eu quero introduzir um pouco um assunto e eu quero que essas imagens estejam durante a apresentação. Então eu vou deixar aqui com você, Carol, também você pega de surpresa. O que é que você tem para nos falar? Qual o vínculo que isso tem com a pós-modernidade? Eu vou começar com uma frase de Karnal que eu achei bem forte, que eu anotei aqui, que ele fala assim, ó, quem não tem medo não é corajoso, é ignorante da realidade. A pós-modernidade chama a gente para ter atitude, chama a gente para o criativo, para a autonomia, e eu trouxe essas duas personalidades nessa linha mesmo. O Rubem Alves foi um educador que tentou quebrar barreiras, ideias interessantíssimas fora da casinha. A gente sabe, quando a gente pensa em educação, a sala de aula do final do século XIX é a mesma de 2021. Aquelas carteiras, o professor à frente, e Rubem Alves trouxe ideias pós-modernas, né, que trazendo a educação muito além da sala de aula. Então, por ele ter essa atitude e essa coragem de dizer não ao que estava sendo imposto na educação, que ainda é até hoje, ele sem dúvida, ele foi uma pessoa pós-moderna. A segunda pode até causar estranheza para alguns. Peraí, de um lado Rubem Alves, de outro uma atriz global, Fernanda Nobre, por quê? E eu vou explicar por que eu a trouxe como exemplo de pós-moderna. A questão de 2 meses, ela passou uma semana sendo bastante o nome dela falado na mídia, porque numa entrevista ela disse que ela tem um casal de anos, optaram por um casamento aberto. E eu achei muito pós-moderno, porque, novamente, nessa linha de discutir a verdade, e ela tinha muito isso. Quem disse que o casamento monogâmico é, sim, a melhor solução? Então, por ela ter tido essa atitude de questionar e levar o público a questionar junto com ela, dizer assim, olha, a sua verdade é a monogamia, a minha não é. E tudo bem, esse pensamento de tirar você da casinha, eu acho muito pós-moderno. Por isso que eu trouxe uma atriz global, Fernanda Nobre, como exemplo de atitudes pós-modernas. Ok, perfeito, né? Excelente conclusão.
Eu vou dar um espaço aqui para a Fabiana, se ela tem mais alguma consideração, para a gente encerrar o nosso terceiro quadro, nosso programa hoje. Fabiana, você tem alguma consideração? Tenho sim, Ronaldo. Eu acho importante, eu queria terminar com uma ideia, né, uma frase do Nietzsche, quando ele fala que a humanidade está em crise, mas a vida não. A vida segue, né? A vida é potência, a vida é expansão. Se eu tivesse me dito, eu tinha colocado essa frase aqui no final. Causaria muito choque, né? Fabiana, muito obrigado pela sua participação, Carol também. Eu quero até dizer, né, que a gente dividiu esse conteúdo de pós-modernidade em 2 programas, porque 15 minutos realmente é um grande desafio. No nosso primeiro programa, nós tivemos essas ilustres, e no nosso próximo programa, a gente vai convidar, né, já foi confirmado agora pela direção, Eliane Diógenes vai participar do próximo programa com a gente, tá? Maravilhosa, né? Assistam, participem, vocês deem aí o like no canal, para a gente continuar contribuindo com esse conteúdo maravilhoso, com a presença dessas ilustres, tá? E eu vou finalizar com uma música de um cantor, né, bem pós-moderno, de um cantor bastante jovem. Foi uma das falas, né, foi dito que hoje você não precisa, é muito prático você divulgar o seu conteúdo, você colocar ele através do YouTube, através do Instagram, através de uma série de redes, e Valentim colocou aí seu conteúdo com a música Eu Sou Jovem. Eu vou finalizar esse programa, né, já estourou aqui meu tempo, com a música de Valentim. Beijo, foi um prazer. Fiquem aí com Valentim, Eu Sou Jovem. Até o próximo programa.